Senhoras e senhores, a cada dia que passa mais, vemos os clubes da NBA se assemelhando com os clubes de futebol brasileiro. E por que eu digo isso, mano? Eu não acompanho futebol já tem alguns bons anos, mas algo que é muito presente no dia a dia do torcedor do futebol é no primeiro momento ruim que a equipe enfrenta durante uma temporada é culpar o técnico e pedir a demissão desse técnico. E na NBA, toda off-season vai ter dramas de técnicos que foram contratados há uma temporada atrás que vão ser demitidos. Isso é algo muito ruim pra franquia, porque você encerra um período que o cara não conseguiu trabalhar bem aquilo que ele queria, ele teve que se virar com as peças que tinha, não conseguiu adaptar o time pro estilo de jogo que ele quis impor, e ainda por cima ainda vai ter que pagar o restante do contrato do cara que estava assegurado, porque muitos contratos na NBA têm valores garantidos por uma, duas ou até 3 temporadas, e nesse jogo de vai pra lá, eu vou pra cá, eu vou manter o meu jogador feliz, eu vou fazer aquilo que o time tá pedindo, aquilo que o franchise player, que é a estrela do meu time tá querendo, vou deixar ele feliz pra ele ficar na equipe e não pedir uma troca. Os times acabam se embananando e cometendo alguns erros grotescos. E o que a gente está agora vendo é um dos maiores controles, um dos maiores poderes impostos na mão dos jogadores possíveis. Primeiramente, a gente vai começar com o que aconteceu com o Giannis Antetokounmpo. O Giannis tinha um técnico que eu considero um técnico muito bom, que é o Mike Budenholzer. Ele ficou insatisfeito após aquela derrota, até mais porque ele estava lesionado, então gera uma certa frustração. Não sei se vocês lembram daquele discurso dele depois que ele foi eliminado dos playoffs, ele falando sobre fracasso. Aí veio o Adrian Griffin, depois do Adrian Griffin veio aí Doc Rivers, e aí deu no que deu, a equipe foi eliminada do mesmo jeito. Essa troca de técnicos, principalmente no meio de uma temporada em andamento, praticamente nunca dá certo. Pra ser sincero, só aconteceu uma vez de dar certo, que foi naquele Cleveland Cavaliers, na volta do LeBron, quando ele elegeu ele, né, praticamente, fez com que o Ty Lue assumisse o posto e eles chegaram ao título de 2016. E agora nessa temporada a gente teve dramas envolvendo 2 técnicos em específico, a gente vai falar só sobre 2, mas conforme for saindo mais notícias e mais trocas de técnicos de equipes, a gente vai conversar um pouco melhor, mas a respeito do técnico do Detroit Pistons e a respeito do técnico do Los Angeles Lakers. No caso do técnico do Detroit Pistons, vou começar por ele, Monty Williams. Ele é um cara já experiente na NBA, ele é um cara que já passou por grandes equipes, já fez grandes trabalhos, inclusive o último mais bem sucedido assim de campanha que ele fez foi com os nossos manos do Phoenix Suns, lá em 2021, aquela final entre Bucks e Suns. A situação na qual o Monty Williams foi demitido pra mim já ficou um pouquinho desconfortável para o elenco do Phoenix Suns, porque eles tinham um técnico experiente e sabia o time que ele tinha em mãos, já vinha fazendo um trabalho de mais longa data com aquele elenco, e numa tentativa de manter aquele DeAndre Ayton mais feliz na equipe, depois de várias discussões, primeiro trocaram o Monty Williams, primeiro demitiram o Monty Williams e depois acabaram trocando o DeAndre Ayton pro Portland Trail Blazers. E qual que foi o problema nisso? O Phoenix Suns tinha renovado com o nosso mano Monty Williams. Ele tinha mais um ano de contrato no valor de 20 milhões de dólares que o Suns ainda vai ser obrigado a pagar pro cara. Aí o Suns vai e traz o Frank Vogel, que foi um técnico também campeão com aquele Lakers, e logo depois, uma temporada seguinte, o Frank Vogel também já perde o cargo dele nesse mesmo Phoenix Suns, a pedido basicamente das superestrelas do time. Mas o ponto é, o Monty Williams, após ele sair do Suns, ele assinou um dos melhores contratos da história para um técnico de NBA, foi 78 milhões de dólares por 4 anos nessa equipe. E o que ele tinha em mãos? Um time extremamente jovem, que o que era esperado dele é que ele ajudasse a desenvolver essas jovens promessas da NBA, mas a realidade é que esse time tinha uma limitação muito grande ofensiva, tanto que o Killian Hayes, que foi um cara que foi 7ª escolha de draft, hoje nem está mais no elenco, nem está mais jogando na NBA. Cade Cunningham voltando de lesão, e um time que praticamente nas últimas 5 temporadas está vivendo um tanque eterno, uma reconstrução que nunca acaba. E o pior, uma reconstrução que não dá certo, porque as temporadas de mais tanque dessa equipe, eles ficando em último, ganhando 14 partidas numa temporada regular, eles conseguem apenas a 4ª escolha, a 3ª escolha, a 5ª escolha, eles não conseguem pegar a primeira escolha do draft nunca. Com certeza, o panorama hoje nesse Detroit Pistons seria totalmente diferente se eles tivessem, por exemplo, pegado a primeira escolha do draft do ano passado. Isso que eles eram mais cotados para ficar com a primeira pick, porque eles foram o pior time ano passado e foram o pior time esse ano novamente. Mas o ponto que eu quero chegar é que a partir do momento que você contrata um bom técnico que está acostumado a gerir super estrelas no time e tem um elenco mais sólido, um elenco que tem as suas peças já encaixadas e ele apenas, digamos assim, coloca o time para jogar no esquema dele, ele faz um trabalho X. Agora, quando você pega esse mesmo cara e coloca ele numa realidade onde o time está em reconstrução e não tá numa reconstrução finalizando, não tá tipo num período final de reconstrução, tá literalmente no começo, você tem que ver se esse cara, além da grana, ele tem o intuito de participar dessa reconstrução. Caso contrário, você vai estar pagando um contrato pro cara que ele não vai fazer valer esse contrato. E foi exatamente isso que aconteceu, na minha opinião, com o Monty Williams lá no Detroit Pistons, e agora o Detroit Pistons se vê numa situação que vai ter que pagar mais 2 ou 3 anos de contrato pra esse cara no valor de 20 e poucos milhões de dólares por ano. Você tem noção que nesse último ano, e somando os próximos 2 anos, o Monty Williams vai receber um agregado de aproximadamente
aproximadamente 100 milhões de dólares pra praticamente não trabalhar, pra ele ganhar 14 partidas numa temporada regular de 2023, 2024, isso na minha cabeça beira a insanidade, tá ligado? E pior, você demite um cara que você entregou um contrato tão grande após grandes times já terem pego os melhores técnicos disponíveis no mercado, ou se não, já está sondando ali, o cara já tá praticamente acertado com essas equipes. E no caso, o nome que mais me vem à mente de técnicos que já tem experiência com a NBA que estavam disponíveis é o Mike Budenholzer. Porém, para esse time do Detroit Pistons, eu acredito que o James Borrego, que tá disponível aí no mercado, o ex-técnico do Charlotte Hornets, seja uma boa opção para esse time. Ele trabalhou ajudando a desenvolver os jovens jogadores lá do Charlotte e ele pode fazer um trabalho semelhante com essa equipe do Detroit Pistons. Essa é uma das opções que vem na minha cabeça. Mas enfim, essa equipe do Detroit se vê num momento tão complicado que eu literalmente tô desde ontem pensando em gravar esse vídeo e tentando enxergar alguma solução para essa equipe. E realmente não me vem nada em mente. Eles vão ter que fazer um milagre, draftar agora com essa quinta escolha de draft que eles têm mais uma vez algum nome muito de peso para essa equipe e trazer um técnico que consiga desenvolver ali as jovens promessas como o Amen Thompson, conseguir encaixar um esquema tático Cade Cunningham, tentar, sei lá, trazer um Luke Kennard para trazer um pouco mais de poderio nos arremessos para 3 pontos. Enfim, eles têm muito o que fazer, tem muito jogador muito novo, mas é aquela parada que parece que a equipe está esperando um milagre acontecer, entendeu? Mas enfim, era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre o Monty Williams demitido com 100 milhões a mais na conta. E por outro lado, tivemos todo aquele drama, aquele LeBron drama, o drama de LeBron James e a saída dele do Lakers, o agente dele, o Rich Paul, vindo na mídia e falando que o LeBron vai entrar em agência livre, depois falando, não, eu não quis dizer isso, eu quis dizer que ele tinha... Enfim, o LeBron James está ameaçando sair do Lakers. Só que o Lakers se vê numa posição onde eles estão desesperados por manter o LeBron feliz nessa equipe e fazer com que ele se aposente lá. Esse é o único motivo na minha cabeça que faz pairar. Eu fiz até um vídeo esses dias falando que seria uma das maiores submissões da história de uma franquia para um jogador, era trazer o J.J. Redick para ser técnico desse time e trazer o Bronny James para ser uma das picks de draft do Lakers. E literalmente tá se encaminhando para exatamente acontecer isso, porque a primeira coisa já aconteceu. Eles tentaram manter em segredo, eles tentaram maquiar usando o Adrian Wojnarowski, falando que eles estavam interessados no Dan Hurley. O Dan Hurley, inclusive, eu acho ele um excelente técnico, bicampeão, acho que campeão seguido, inclusive, da NCAA masculina. Ele é um cara muito bom em desenvolver atletas, até porque o basquete universitário, ele trabalha meio que nesse ciclo, né, de jogadores todos os anos praticamente se formando e saindo, e jogadores novos chegando todos os anos. Então você tem que saber trabalhar muito bem com esse ciclo de desenvolver jogadores para jogar 2, 3 temporadas e depois sair. Mas só que não foi isso que aconteceu, porque o Dan Hurley tá com um passe muito elevado e a equipe do Yukon prometeu uma grana preta que o Lakers não quis chegar perto ali, um contrato de longa data. E aí saiu ontem pra gente que o J.J. Redick é o novo contratado para head coach do Lakers para os próximos 4 anos, para as próximas 4 temporadas. Mano, é muito tempo. E assim, qual que é a minha opinião sincera? O Lakers tá desesperado, o J.J. Redick foi uma decisão desesperada, já teve outros técnicos competentes no caso. Frank Vogel ganhou o título lá na bolha em 2020, passou uma temporada que deu ruim por causa de dedo do LeBron James, que trouxe o Russell Westbrook, foram eliminados em 2021, e aí o Frank Vogel rodou junto, e aí trouxe o assistente técnico do Frank Vogel, que era o Darvin Ham. Darvin Ham também demorou mais 2 temporadas, uma delas inclusive eles capengaram, uma pós-trade deadline, o time encaixou legal, chegou na final de conferência, mesmo assim não foi o suficiente, mais trocas vieram ao longo da temporada, o time não deu tempo de ficar muito bem, teve algumas lesões, teve o D'Angelo Russell sumindo nos playoffs, teve vários episódios separados que levaram a eliminação do Lakers, quem sabe assim um pouco precoce. Eles tinham um time bem sólido na minha opinião, mas aí o primeiro cara que roda mais uma vez é o Darvin Ham, e pra isso eles trazem o J.J. Redick, que não tem nenhuma experiência de coach. O cara era um bom jogador, o cara tem uma visão de jogo muito boa, ele entende de esquemas táticos, ele jogou por 15 anos na NBA, ele é um cara que tá num cenário muito bom assim pra entender de como o jogo funciona. Só que a partir do momento em que você coloca um cara que tem zero experiência de viver na pele a parada de fazer ajustes durante uns playoffs, um cara que nunca teve no meio de uma discussão de uma superestrela com a outra, o cara insatisfeito fazer ele jogar mesmo assim, jogar bem, estar feliz na franquia, você vem me falar que esse cara, por ele ser amigo do LeBron James, um cara de confiança do LeBron James, vai dar certo, tendo zero experiência de ser técnico nessa equipe? Eu acho muito difícil. Pode ser que eu esteja mais uma vez zicando, como eu faço nesse canal praticamente todo vídeo, mas o experimento do J.J. Redick tende a ser mais um experimento estilo Monty Williams no Detroit Pistons. Vai se passar uma temporada, os torcedores vão pedir mais uma vez a demissão do novo técnico. E pra que isso? Pra manter o LeBron James feliz, pra ele reassinar mais um contrato de 2 anos e se aposentar pelo Lakers. Esse é o objetivo principal do Lakers, na minha opinião, com esse tipo de decisão desesperada, visando apenas a alegria de um jogador. A off-season mal começou e nosso mano LeBron James também mal começou a mexer os palitinhos dele pra fazer aquilo que ele quer dentro do Lakers, mano. Ele não vai conseguir controlar o vestiário por conta de o LeBron James e o J.J. Redick ser tão próximos fora das quadras.
quadras, ter um podcast vai virar motivo de chacota entre os próprios jogadores. Então os jogadores vão respeitar provavelmente mais o LeBron James do que o próprio J.J. Redick. Ele não vai ter o comando dessa equipe, ele vai ser figurativamente o técnico dessa equipe, para ele e o LeBron James ficar discutindo nos vestiários, nos bastidores, lá no podcast, qual seria a melhor forma de utilizar o ataque e a defesa do Los Angeles Lakers. É complicado usar essa palavra porque as pessoas mal interpretam, mas ele vai ser um técnico um pouco medíocre e foi uma patetada do Lakers, na minha opinião, escalar o J.J. Redick para ser o head coach desse time. Eu preferia abrir mão de $100 milhões por 5 anos de contrato do Dan Harley e acreditar no processo do cara, independente se o LeBron James vai ficar feliz ou não, do que trazer um cara zero experiência como técnico para ser técnico de NBA. E qual que é a sua opinião sobre o novo técnico do Lakers? Eu gostaria de saber aqui nos comentários, meus queridos e minhas queridas desse canal. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se vocês gostaram do conteúdo, mano, considera se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações para receber vários vídeos como esse em primeira mão. Deixando aquele likezão, se fortalece para que chegue a mais amantes de NBA. E se você quiser me apoiar ainda mais, temos agora o Clube Guiber All Stars, digamos assim. Eu gostei desse nome. Que são os membros desse canal, que a gente tem um grupo no Telegram. Eu libero os vídeos geralmente um dia ou algumas horas antes, só para os membros assistirem com exclusividade e depois ele vem ao ar para todo mundo. Então tem alguns benefícios que clica no botãozinho Seja Membro aqui embaixo e vê se o valor também se encaixa naquilo que você está disposto a ajudar o canal, pra gente continuar com esse projeto de pé. Agora eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima e falou!